Boa noite, irmãos. Convido vocês a fecharem os olhos e baixarem a cabeça mais uma vez. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ensine neste momento a Tua palavra, que o Teu Espírito guie os nossos corações, para que a gente compreenda a Tua vontade e sejamos encorajados a viver neste mundo de forma que Te agrade, para a Tua glória. Em Cristo oramos. Amém. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Lucas, no capítulo 3, os versículos 21. A gente vai ler até 4:13. Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José. Acompanhe comigo no versículo 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Neste mundo, a gente tenta viver uma vida reta. A gente quer fazer o que é certo. Mas por mais que a gente se esforce, nós somos tentados a fazer o que é mal. Nosso coração é inclinado a fazer o que é mal. Podemos, por exemplo, ser íntegros no trabalho, mas sempre vai ter aquele colega que ele vai ser promovido mesmo aceitando subornos de outros. E logo, nós também seremos tentados a fazer o mesmo. Pode ser na escola também. Se você não passa cola, você é excluído da sua turma. Você se torna aquele nerd que é antissocial. E então você precisa decidir se cede à tentação ou não. Prezamos a fidelidade ao cônjuge, mas isso é besteira para o mundo. Logo, você é pressionado a ceder a essa tentação e a ser mais liberal. Será que algum dia conseguiremos viver em paz sem esses questionamentos e desejos no nosso coração? Como será viver uma vida em que ninguém fica se comparando com o outro, com o que o outro tem, com o que o outro é? Como que deve ser uma vida onde você não é tentado pelo mal?
Quando a gente lê esse texto, vemos que um homem conseguiu viver uma vida íntegra. Essa vida que a gente tenta viver, mas que a gente não consegue. E o interessante é que ele não veio apenas nos mostrar que é possível viver essa vida, mas ele também veio nos mostrar o caminho para vivermos livres do poder da tentação. Este homem é Jesus Cristo. E ele veio a este mundo como homem viver a vida em obediência que nós fracassamos em viver, para nos representar diante de Deus. Jesus Cristo, ele é o único que conseguiu viver a vida perfeita e viveu essa vida por nós e nos mostra o caminho para vivermos também. E ele nos mostra o caminho da obediência, tornando-se um de nós. Jesus Cristo, ele se identifica conosco quando ele vem a este mundo como homem. No batismo, vemos que era um batismo para perdão de pecados. Mas Jesus Cristo, ele nunca pecou. Não havia pecado nele. Mas mesmo assim, ele se submete àquele batismo. João Batista, ele não entende. A gente vê na narrativa de outro evangelho que ele se espanta. Ele fala, o que você está fazendo aqui? Mas Jesus fala, deixa assim por enquanto. E o Filho de Deus, então, proclamado ali pela voz do Pai, o Espírito Santo que desce sobre ele, naquele momento do batismo, ele está se identificando conosco, se tornando homem como nós. Uma outra referência que a gente vê no texto é que Jesus também sofreu a limitação no seu corpo, como nós temos, por exemplo, a fome. Ele sofreu fome, teve fome. Em outros textos a gente vê que ele tem sede, ele dorme, ele se sente cansado. Jesus Cristo, ele se tornou homem como nós. E também ele sofreu a fraqueza da carne. Como vemos aqui, Jesus foi tentado, como eu e você somos tentados diariamente. Além disso, quando a gente lê esse texto e vemos uma genealogia entre o batismo de Jesus, onde ele se identifica conosco, e aí tem uma quebra na narrativa com essa genealogia, para depois começar a narrar a tentação dele, a gente se pergunta, por quê? Por que essa genealogia está aí? Será que eu preciso ler ela? Mas como a gente leu, ele era considerado filho de José, filho de Adão, filho de Deus. Lucas, ele está enfatizando, Jesus Cristo, ele é homem, e ele se tornou homem por nós. Ele é como um rei que deixa seu palácio real e vai morar no meio do povão, sem levar nada. Quando a gente vê presidente, ou uma rainha, um rei, se deslocando do seu país, indo para outro lugar, eles não deixam de representar o seu poder quando eles estão indo para este lugar. Eles continuam sendo presidente, continuam sendo rei. Eles ficam em ótimos hotéis, fazem boas refeições em ótimos restaurantes. Eles levam todo o conforto e todo o privilégio que eles têm, são escoltados, de forma que eles não percam a sua posição, o seu privilégio. Mas Jesus Cristo, quando ele se torna homem, ele está deixando a sua glória no céu para se tornar homem como nós. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa família pobre. Jesus Cristo, ele deixou tudo para se tornar homem como nós. Ele se tornou humano por amor a nós. Semelhante quando a gente tenta ajudar alguém, a gente quer ajudar alguém que está passando necessidade, e a gente quer saber como que a gente pode ajudar aquela pessoa e como podemos nos envolver com ela mais para que nós entendamos mais o que ela está passando. Assim, Jesus, ele vem até nós. Mas não para simplesmente servir algo, nos dar algo. Ele vem para dar a si mesmo, vir como homem. Jesus, ele jamais deixará de ser homem.
Ele se tornou como um de nós para sentir na pele as dores que sofremos em nosso corpo. E assim, Jesus nos amou. E quando ele sofre aquela tentação do diabo, Jesus nos mostra também o caminho da obediência, conquistando o direito de nos representar. Se no batismo ele se identifica conosco, agora ele tem o direito de nos representar como um homem que vive neste mundo, um homem que precisa viver diante de Deus e que é tentado pelo inimigo. Ele sofre a tentação do diabo durante 40 dias. E quem que é o diabo? O diabo é uma criatura do próprio Deus. Ele é uma criatura do próprio Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. E quando ele se torna homem, ele está sujeito a essa humilhação. Sabe quando tem um gerente de uma loja que ele se acha dono do pedaço ali e ele quer mandar no patrão também? É semelhante a isso. Quando o diabo ele quer tentar Jesus Cristo, ele está tentando o Criador do universo. Jesus Cristo, como Deus, não poderia ser tentado, mas porque ele é homem, ele sofre essa humilhação sendo tentado. Por quê? Para nos representar. Nos representar também numa batalha em que o homem enfrenta desde o princípio. Quando a gente olha lá para trás, no Jardim do Éden, vemos uma batalha perdida. A gente pode fazer um paralelo. Jesus está no deserto, o homem estava no jardim. Havia a serpente e aqui há o diabo. Ali havia Adão e aqui está Jesus. E nisso, o diabo tem a esperança, talvez, de conseguir vencer Deus. Por quê? Ele venceu um homem já. Ele venceu Adão, o homem perfeito, criado em perfeição. Por que ele não poderia vencer o filho de Deus que se fez homem, que se humilhou? Quem sabe ele se tornou tão fraco a ponto de poder ser vencido agora pelo diabo. Lá no Éden, Adão fracassou, ele cedeu à tentação, pecou contra Deus, e ele representa toda a humanidade. Ele representa mim e você diante de Satanás e da tentação, o qual nós somos fracassados. E assim ele recebe a punição do pecado. Porque ele pecou, Deus, ele fala para Adão as consequências do pecado dele. Mas também Deus, ele dá uma promessa para Adão e para Eva. A promessa de que haveria de vir um descendente deles que, por causa daquele pecado que rompeu o relacionamento, esse descendente viria restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. Em Gênesis 3,15. Porém, inimizade contra você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus, ele é esse descendente, ele é o Messias prometido, aquele que irá ferir a cabeça da serpente. E porque ele é o Filho de Deus, ele venceu o inimigo. E assim Jesus nos mostra o caminho da obediência, vencendo o inimigo em nosso lugar. 3 vezes o diabo tentou. Primeiro no versículo 3, o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. No versículo 5, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E no versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Será que o diabo tinha todo esse poder mesmo para fazer o que ele estava prometendo a Jesus?
quando ele promete a Adão, a gente vê que nada se passava de uma mentira. Mas o que consiste a tentação? Por que Jesus sofreu essa tentação e qual que é a natureza dessa tentação? Quando a gente vê as 3 tentações do diabo para Jesus, são 3 argumentos para que Jesus ele deixe de ter aquele relacionamento íntimo com Deus Pai, que ele rompa a comunhão que ele tem com Deus, porque ele é o Filho de Deus. A tentação, ela tem o propósito de nos afastar de Deus. E era isso que o diabo estava querendo, afastar Jesus do seu próprio Pai. E em quais áreas Jesus foi tentado? A primeira tentação diz respeito a agir sem a dependência de Deus, independentemente de Deus. Por quê? Se Jesus transformasse aquela pedra em pão naquele momento, é como se Satanás dissesse para ele: por que você, sendo filho de Deus, está passando fome? Você pode agora mesmo pegar essa pedra e transformar em pão. Você é poderoso para isso. Você não precisa de Deus. Você não precisa do seu Pai. Você pode fazer isso. A segunda tentação diz respeito à idolatria. Mas aquela idolatria onde Jesus ele teria que abrir mão da adoração exclusiva a Deus, se submetendo ao diabo para pegar um atalho. Por quê? Deus prometeu que o Messias ele seria rei e reinaria neste mundo eternamente sobre todos os povos. E Satanás, ele tenta Jesus dizendo que se ele se prostrasse, ele daria aquilo tudo para Jesus. É uma verdade que Jesus receberia isso se obedecesse a Deus, Pai. Mas Satanás ele está querendo que Jesus ele ceda, que ele pegue um atalho. Você não precisa sofrer tudo isso que você está sofrendo sendo homem. Por que você está vivendo desse jeito? Você pode agora mesmo se prostrar e me adorar, e tudo isso será teu. Então, diz respeito à idolatria. E a terceira tentação é sobre a incredulidade. É sobre você colocar Deus à prova. Então, Jesus ele se jogaria de um alto lugar no templo. Por quê? Provando o amor de Deus, de que Deus não deixaria que ele morresse ao se jogar ali, porque ele enviaria anjos e os anjos iriam segurá-lo. Né? É como se dissesse, se Deus realmente me amasse, né? E de modo semelhante, nós somos tentados também nessas áreas. Quando Jesus ele se torna homem, ele nos representa e ele é tentado naquilo que eu e você nós somos tentados. Por exemplo, a ansiedade. Somos tentados a nos preocupar com o amanhã, sendo difícil confiar que Deus está no controle. Então o que a gente faz? A gente começa a agir por esforço próprio. A gente esquece que nós dependemos de Deus e começamos a agir do nosso jeito. De forma sutil, a gente cede à idolatria, como o desejo de aceitação. A gente é tentado a abandonar nossos valores para ser aceito por pessoas que podem nos favorecer. Por exemplo, no trabalho, você deixa um princípio moral, uma convicção que você tem, para que você consiga algo que te favoreça na sua profissão, sendo difícil aguardar em obediência. E também sofremos a tentação da incredulidade, a falta de fé. Somos tentados a pedir um sinal de Deus, em vez de simplesmente fazer nossa parte e esperar no Senhor. Jesus, quando ele é tentado nas áreas em que nós também somos tentados. E justamente nas áreas em que tendem a romper nosso relacionamento com Deus.
E esse é o propósito da tentação de Satanás, do diabo. Ele quer que a gente se afaste de Deus. Ele não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Mas graças a Deus, que Jesus nos representando, Ele vem também para vencer aquela batalha que foi perdida lá no Éden, que Adão perdeu, que depois disso toda a humanidade vem perdendo. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, Ele vive uma vida de obediência. A vida de obediência que eu e você não conseguimos viver. Como? Como que Jesus ele vive essa vida? Como que ele enfrentou a tentação de Satanás ali no deserto? Por meio da palavra. Ele cita 3 referências em Deuteronômio para rebater cada uma das tentações que Satanás ele lança sobre Cristo. São referências de Deuteronômio, como eu disse. Ele não fala aquilo como um mantra, como se ele pegasse a palavra de Deus e Satanás estivesse aqui no ouvido dele e ele começasse, mas nem só de pão viverá o homem, mas nem só de pão viverá o homem. Não é isso. Quando Jesus Cristo, ele fala cada uma daquelas palavras a respeito das Escrituras, ele está afirmando o seu relacionamento com Deus. É por meio da palavra que habita no coração, que habita nele, que ele afirma. É um reflexo do seu relacionamento íntimo com Deus. Quando ele diz, no versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. No versículo 8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E no verso 12, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então é por meio da palavra que o nosso Senhor, Ele vence e nos ensina também a vencer cada uma das nossas tentações, mas não como mantra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente medita nela, a gente tem um relacionamento com Deus no devocional, no dia a dia, na oração, nós ali estamos nos fortalecendo. E Deus, Ele vai nos ajudar na hora da tentação, por meio da palavra que está sendo guardada no nosso coração. Então quer dizer que nós podemos vencer também essa tentação? Por meio do poder de Cristo, sim. Nós podemos. Em Tiago 4,7, diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da palavra de Deus, para os maridos. Maridos estão sendo tentados a deixar suas famílias, a negligenciar sua esposa. E a palavra de Deus vem, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. É um mandamento, amem suas mulheres, mas que ele reflete um relacionamento, assim como Cristo amou a igreja. Para as esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. É o mandamento, sujeitem-se, sejam submissas aos seus maridos, mas como ao Senhor, como é o seu relacionamento com o Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeçam aos seus pais, esse é o mandamento. Mas por quê? Mas como? Porque temos relacionamento com o Senhor. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, do mesmo jeito. Nós podemos vencer as tentações por meio da palavra de Deus, por meio dos mandamentos do Senhor, sim. Mas que cada mandamento, ele seja um reflexo do seu relacionamento com o próprio Deus. E se nós podemos vencer a tentação, nós temos que ter o cuidado de não cair no orgulho espiritual. Porque uma vez que você pensa, então eu posso vencer cada uma das minhas dificuldades e tentações, você começa a pensar que você é mais firme do que você realmente é. E a palavra nos alerta. Em 1 Coríntios, no capítulo 10,
Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia, porque nós podemos pensar, legal, posso vencer a tentação. E a gente esquece que não é no nosso poder, não é na nossa capacitação, é no poder de Cristo. E se a gente esquecer disso, a gente cai no orgulho espiritual e a gente vai achar que nós somos mais do que realmente somos. Tá? E se a gente cair? Nós podemos cair, nós vamos cair, nós caímos em tentação, nós pecamos. E agora? O que fazer? Jesus Cristo, Ele não somente veio a este mundo viver como homem e jogar na nossa cara, olha como se deve viver, olha como um homem perfeito que tem um relacionamento com Deus vive. Não, Ele veio para nos representar, Ele veio para nos ensinar, Ele veio para mostrar o caminho da obediência, da vida como nós podemos viver. E quando caímos, Ele mesmo nos levanta. Em 1 João, no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando caímos na tentação, quando você cair na tentação, não desista. Jesus Cristo, Ele está ali, pronto para te levantar mais uma vez, para você continuar vivendo a vida, não que você é capaz de viver, mas que Ele foi capaz de viver e que nós podemos viver no poder dEle, dependendo dEle, na capacitação dEle. Por isso a gente tem que sempre lembrar, como nos lembra Hebreus 2,18, porque tendo em vista o que Jesus mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de nos socorrer, de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ajuda a resistir às tentações, a resistir ao diabo. Então, se por um lado a tentação é o meio que o diabo usa para nos afastar de Deus, a palavra de Deus é o meio que Deus nos deixou para nos relacionarmos com Ele. Jesus Cristo, quando Ele estava ali no deserto, naquela batalha, Ele venceu. O diabo deixou até a ocasião oportuna. Mas aquela batalha, ela não foi a última batalha. Ela foi só o início de uma guerra que se travaria e que seria realmente vencida de uma vez por todas na cruz. A vitória de Jesus no deserto é evidência de que o homem pode viver uma vida que agrada a Deus. Mas a vitória foi completa, ela não seria completa se não houvesse a cruz. A vitória no deserto é apenas o início dessa caminhada vitoriosa que culmina na crucificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Na cruz, Jesus se tornou o nosso representante diante de Deus, ao se oferecer como sacrifício por causa do nosso pecado. Se por um lado a gente tem o diabo como nosso inimigo, a nossa carne como a nossa fraqueza, e Jesus Cristo nos representou e venceu esse inimigo, essa batalha, por outro lado, quando nós pecamos, quando Adão pecou, nós fomos também feitos inimigos de Deus. E nós precisamos nos reconciliar com Deus. A morte de Jesus Cristo na cruz é o que permite essa reconciliação. É o que permite que nós realmente tenhamos uma vida com Deus e que nós possamos viver para sempre com Deus e viver a vida íntegra, a vida que nós não conseguimos, mas que na fé em Jesus Cristo, no poder dele, nós conseguimos. Porque na cruz a ira de Deus foi satisfeita e os nossos pecados foram perdoados. E ao ser ressuscitado, Jesus venceu o diabo e venceu a morte. E ele abriu o caminho para que pudéssemos ter paz com Deus em um novo relacionamento pela fé em Jesus. Jesus Cristo, ele viveu aquela vida
que nós não conseguimos viver neste mundo, que nós podemos tentar, nós podemos nos esforçar. E é interessante, porque quando a gente se esforça, a gente quer pegar a lei de Deus, a gente quer obedecê-la, a gente cai na tentação de achar que nós somos autossuficientes por obedecer aquela lei, aqueles mandamentos, como os fariseus fizeram diante da lei. Temos que ter esse relacionamento com Jesus, em primeiro lugar, e o mais importante, porque somente no poder dele nós podemos viver essa vida íntegra. E no poder dele podemos vencer as nossas tentações e não viver mais em pecado, mas viver na presença de Deus em Cristo. Vamos orar? Senhor, nós somos pecadores, miseráveis, necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus. Nós precisamos de Ti, porque nós somos insuficientes para viver uma vida reta neste mundo. Mas graças ao Teu Filho, Jesus Cristo, que viveu a vida perfeita e que nos representou diante de Ti, sendo feito um sacrifício em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Nós podemos dar graças ao Senhor e nos alegrar na Tua presença, porque nós podemos agora receber esse perdão e vivermos essa vida íntima com o Senhor, esse relacionamento que foi rompido no Éden, mas que em Cristo nós somos reconciliados e restaurados. Por isso, Senhor, nos ajude. Nos ajude, porque viver neste mundo não é fácil. Nós somos tentados dia após dia, mas nós queremos viver na Tua presença, Deus. Nós queremos viver alegres por estarmos com o Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor, Jesus. Por isso nós clamamos agora, louvamos ao Senhor e dizemos que somente adoramos a Ti, Senhor. Em Cristo oramos. Amém.